Eu acabei de voltar da China e o que mais me impressionou por lá não foi exatamente o nível do Uber deles lá, o Didi, nem as ruas com os carros elétricos por toda parte, mais de 100 fabricantes. Também não foi o robô, o entregador do hotel, que levou a mercadoria lá direto no meu quarto. O que me pegou mesmo foi um paradoxo na minha cabeça. Quando a gente fala de China, logo vem autocracia, controle, sem liberdade, socialismo. De fato, é um lugar com pouca liberdade individual. A gente, inclusive, teve que instalar um VPN para poder usar as coisas que os chineses não podem, né? Como WhatsApp, Instagram, Google, Facebook. E como é que esse mesmo país consegue entregar, pelo menos nas cidades grandes, uma vida mais organizada, mais rápida e muito mais segura do que a maioria das cidades brasileiras, hein? Como pode ter tanta tecnologia, como esses robôs aí quase humanos, e até esse Uber drone autônomo teria coragem de andar sem motorista? Isso, para quem ama a liberdade econômica como eu, é um baita nó, porque a regra que a gente conhece, ela é simples, né? Quanto mais liberdade para empreender e trocar, mais prosperidade, menos pobreza. Só que a China, mesmo sendo uma autocracia, botou milhões de pessoas para cima e montou uma infraestrutura de cair o queixo. E aí então, como que explica, né? Essa questão mexeu tanto comigo que eu resolvi dividir essa reflexão aqui com vocês. Bom, chegando lá, eu desço do avião, pego o metrô e pá, 3 minutos depois, tá lá o próximo trem. Troco de linha, tudo limpo, ar-condicionado que funciona, tinha vagão até que você podia escolher com ar ou sem ar, placas de sinalização que até gringo entende. Aí eu subo pra rua e tem mais metrô, mais ônibus, tudo integrado. Você sente que a cidade foi desenhada para funcionar. Não é a Disney, né? Claro que tem problema. Tem subsídio, tem dívida, tem um custo que alguém tá pagando e é sempre o povo, né? Mas na experiência prática do cidadão, a coisa gira, sabe? E quando eu comparo isso com o perrengue nosso de cada dia, ônibus lotado que atrasa, povo tendo que acotovelar ali para poder ter acesso a algo que já pagou. E a gente que paga a conta também, não é? Exatamente, já pagou por isso, né? Exatamente. Calçada esburacada, linha que para no meio do caminho. Fica aquela pergunta chata, por que lá tudo anda e aqui tudo emperra? Antes de chegar na China, eu fiz uma escala em Doha, no Catar. Inclusive dei a dica lá no nosso Instagram, que você pode ficar em um hotel 5 estrelas por lá, pagando 300 e poucos reais, menos que um Ibis aqui, Bruno. Nossa Senhora. A guia do Catar até disse pra gente que se você esqueceu o seu celular lá num banco da praça e na semana que vem você for lá buscar, adivinha, vai estar lá no mesmo lugar. Ninguém vai pegar, né? E que ela nem se lembra da última vez que ela trancou a porta do carro ou da casa. Eu invejo, hein? E também na China, né? O povo deixa a mala na rua e entra na loja e deixa a mala lá sozinha. E até a moto com o motor ligado que ninguém vai levar. E desde a minha saída de São Paulo, passando por Doha, Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, eu não vi um mísero buraco no asfalto, nem remendo no asfalto, para ser sincero. Ok, quando a gente fala no Catar, esse é um país pequeno, tudo é fácil, né? Agora, como explicar a China, que é bem maior do que o Brasil, inclusive? Voltando aqui para o ponto do nosso vídeo. A China tirou uma montanha de gente da miséria em poucas décadas. Quem diria que, Brunão, é só sair do socialismo que as coisas funcionam, né? Pois é. Sim, meu amigo, eles gostam mais de dinheiro do que você, mais capitalistas que a gente. Você duvida? Brunão, põe na tela aí, post que fala que os chineses exportaram para os Estados Unidos camisas e bonés escrito boicote à China. Se isso não é gostar de dinheiro, não sei mais o que é. Não é possível. E ela urbanizou tudo num ritmo muito maluco. Ela encheu o mapa de trem-bala, de metrô. As grandes cidades são muito eficientes para quem precisa ir de um lado para o outro. Mas tudo tem um preço. Pouca liberdade de expressão, imprensa controlada, gente que não consegue acesso completo a serviços porque nasceu no lugar errado, né? E tem um sistema de registro que trava a vida. Sabe esse lance que acontece aqui no Brasil, de o cara ir pra cidade grande e fazer a vida por lá? São Paulo mesmo foi construída assim, né? Com gente batalhadora que deu a vida, deu sangue para fazer a cidade sair do papel. Na China isso não existe. Tem o Hukou, que é tipo um registro que define onde que você tem direito à escola, saúde e outros serviços. Nas megacidades como as que eu fui, entrar é por pontos. Costuma exigir anos de contribuição ao seguro social local, comprovar residência, não ter antecedentes, somar escolaridade, experiência e, em alguns casos, inclusive, ainda disputar cotas anuais.
Então o cara que mora na cidade X, ele não pode migrar para outra cidade. Cidade pequena não pode ir para cidade grande se ele não provar que ele tem condições de se manter por lá. Por isso que você quase não vê mendigo. E os que você vê, tem 2 QR Code aqui do sistema que eles aceitam, que é o WeChat e o Alipay. Resultado, né? Muita gente trabalha em Pequim, Xangai ou Shenzhen, mas sem o mesmo acesso de quem tem o Hukou daquela cidade. Falam até num tal de score social, esse a gente já até falou aqui uma vez, né, Bruno? Parece Black Mirror, né? É, só que isso aí é balela, esse negócio de número pra cada pessoa. Eu perguntei pra alguns amigos de lá, ninguém faz a menor ideia do que é. O mais parecido com isso são punições e restrições pra quem tem dívidas e quem é contra o governo também, né, Bruno? É... Esse problema a vida não é fácil para quem é contra o governo, vamos combinar. A ideia de impedir que gente que não tem condições de se manter na cidade vá para elas tem um motivo, né? A ideia é evitar que as pessoas sem condições de se sustentar na cidade mudem para lá. Porque pensa bem, ó, Shenzhen e Guangzhou já tem 15, 20 milhões de pessoas cada cidade. E eles pensam assim, a gente vai trazer mais gente aqui para passar fome? Mas tem um elefante na sala chamado demografia. A população está envelhecendo rápido, menos gente jovem, pensão que não fecha a conta e tem o setor imobiliário cheio de dívidas. E, em resumo, funciona, mas tem um alto custo escondido e rachaduras aparecendo. E aqui entra a provocação que eu quero te fazer ainda aqui na pegada libertária. Eu não compro a ideia de trocar liberdade por eficiência. O que você acha, Bruno? Não. Pra mim, liberdade é um negócio inegociável, sabe? No fim do dia é o que nos define como seres humanos. O que eu aprendi no chão da China não foi vamos copiar o modelo de poder deles. O que dá pra gente copiar é a parte de engenharia da cidade, logística, transporte, gestão com meta, contratos que cobram qualidade, menos burocracia para quem quer trabalhar. Mas se for colocar no outro lado da balança, né, que liberdade é essa que a gente tem aqui no Brasil, né? Pega uma pessoa pobre de favela, que liberdade que ela tem de mudar ou de melhorar de vida? A pobreza priva a liberdade, olha como é isso. Exatamente, né? É muito forte. Você não é livre se você é pobre. Não, que muito liberdade é essa que a Bruno. gente tem aqui? Muito forte. Mas isso no fim do dia é liberdade econômica na prática do dia a dia, né? Menos atrito para viver, estudar e empreender. E onde é que o Brasil entra? A gente sabe que um dos fatores é a violência, que é um imposto invisível que rouba a vida, o dinheiro e a paz. A gente sabe que transporte travado consome horas que ninguém devolve e que se traduz em perda de produtividade. Ou seja, pensa o seguinte, ó, toda vez que você estiver numa fila, você está atrás de um caminhão a 20 km por hora na estrada ou parado no trânsito no caminho do serviço, é o país que está perdendo em horas não trabalhadas. E olha aí, que liberdade que é essa? De novo, eu vou bater nessa tecla. E enquanto isso, o que está acontecendo nessa hora? O chinês está trabalhando, e trabalhando de verdade. Sabe o que significa o 996, Bruno? 996? Como é que é? Eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas de serviço, 6 dias por semana, 72 horas por semana, meu amigo. Olha aí. Fala a verdade. Quer trocar? Vamos falar de 6 por 1? Mas voltando aqui pro Brasil, ó, a gente sabe que saneamento básico é outro ponto muito importante, né? Ainda é sonho em muito bairro. E a gente sabe que a escola precisa ensinar de verdade, não só cumprir chamada, né? E aí eu fiquei pensando, tudo isso demora um tempão para fazer. E longo prazo para político brasileiro se chama próxima eleição. Exato, tá chegando, hein? E aí, como é que a gente quebra esse ciclo? Pensa bem, ó, se você acha que político vai empacar dinheiro em educação para colher só daqui a 20 anos, vai esperando, viu? Porque ninguém vai fazer. Por isso mesmo que dá muito mais votos construir viadutos e praças do que mexer no esgoto que está debaixo da terra, né? Político precisa mostrar resultado durante o mandato, senão ele não é reeleito, você concorda? Ele tem que gerar frutos políticos no curto prazo e ir fazendo e entregando. E enquanto isso, a gente planta sementes de médio prazo que seguram o crescimento sem precisar lá do rolo autoritário. Entregar coisas que mudam a vida agora, sabe? 100 dias, 6 meses, 1 ano, pro político poder mostrar resultado e a gente, cidadão, sentir na pele. Pensa comigo, ó, segurança com meta, sabe? Com bônus. Não é vamos combater o crime no discurso, não. É pegar, tipo, 10 áreas críticas e falar, ó, a meta trimestral é reduzir o crime violento em X%. Para isso,
precisa de dinheiro carimbado para o que realmente salva a vida, né? Luz de LED na rua, câmera que funciona, patrulha escolar, obra pequena que tira ponto cego. Em 100 dias já dá para começar a ver a curva mexer. Em 2 anos dá para consolidar e também expandir. O político assim ganha motivo para sorrir para foto e a população ganha paz para andar no bairro. Mas para isso, claro que tem que mexer algumas leis, né? Deixar de passar a mão na cabeça de bandido, sabe? Prender um dia e soltar no outro. No transporte dá para ter mobilidade sem megalomania. Prometer um metrô de 50 quilômetros em um mandato, pode esquecer que não vai rolar. Mas o que dá para mudar já? Um corredor de ônibus de verdade, sabe? Segregado de ponta a ponta, com um semáforo que prioriza o busão e estação decente também é importante, né? Um bilhete único que integra tudo, como eu vi lá em Hong Kong, o Octopus, que paga desde o metrô até a lojinha 7-Eleven. Calçada lisinha no caminho da escola, micro-ônibus regulado para o primeiro e também para o último quilômetro, centro de controle para ajustar o sinal de trânsito em tempo real. Isso melhora a qualidade de vida hoje. E também já prepara o terreno ali para um VLT ou um metrô bem pensado amanhã, sem cair na armadilha de fazer obra linda que não se paga depois. Pensa bem, né? Aqui nem o trem rápido, você lembra dessa lenda, Bruno? O trem rápido de Campinas e São Paulo? Promessa de 2014, da Copa. Nem isso saiu do papel. Da Dilma, não era? 2014 era Dilma? Acho que é. Acho que sim. Eu né? lembro da Dilma fazendo campanha para esse trem. Pois é. Imagina então ligar São Paulo e Rio, né? E a gente normaliza. Como é que pode as 2 principais cidades do país não terem ligação rápida? Né? Por aqui, o buraco é ainda mais embaixo. A gente precisa de saneamento como choque de dignidade. E aqui não tem glamour, né? Mas é o que muda a saúde e no fim do dia até a produtividade também. Tem um voucher para ligação de água e esgoto na porta de casa. Meta de 100 dias, tipo X mil domicílios conectados, é binário, dá antes e depois para mostrar também. Cai a internação por doença que nem devia existir mais e melhora a vida de quem precisa. O político gosta porque rende notícia, né? Rende manchete. E a cidade precisa porque rende saúde. Uma escola focada em aprendizagem, não só em prédio, né? Com o diretor e o professor, por exemplo, tendo contrato de gestão, ganhando bônus se a turma melhora em leitura e matemática em 2 avaliações no ano. O professor recebendo hora extra paga para reforço focado, principalmente em português e matemática, meu amigo, que é o que mais importa, né? Material didático digital unificado para não matar o professor na preparação da aula. E em 6 meses, frequência e nota já reagem. Em 2 anos já dá para mostrar uma curva consistente. E é o tipo de entrega que dá voto sem ser populista e, ao mesmo tempo, muda o futuro de verdade. Desburocratização que acontece, não aquela que fica em decreto. Criar uma zona de liberdade econômica num distrito piloto, no Nordeste, por exemplo, seria ótimo. Sabe, abrir um CNPJ em 24 horas, alvará provisório imediato, fiscalização depois, sem travar antes, sabe? Balcão único que junta a prefeitura, o estado e junta comercial no mesmo fluxo. E a régua de sucesso é simples, mais empresas novas, mais emprego formal, menos dia perdido com papel, pelo amor de Deus, né? E se bateu meta no trimestre, pingou verba extra pro bairro. O empreendedor agradece, a economia local respira. Terceirizar tudo, Bruno, mas com meta e punições. Chega de pagar prejuízo bilionário de empresa de cartas, né? Que é cabide de emprego. Pelo amor de Deus, né? Mas também não é privatizar de qualquer jeito, não. Tem que ter parceria com o setor privado, com um contrato que o cidadão entende. Iluminação pública, trânsito, limpeza, parque, tudo com indicador de qualidade claro. Frequência, tempo de resposta, limpeza, satisfação do usuário. E fiscalização, pelo amor de Deus. E aí o que você faz? Se entregar, recebe tudo. Entregou melhor que o combinado, ganha bônus. Muito bom. Entregou pior, perde receita. E se continuar zoado, perde contrato. Boa. Aliás, contrato aberto, né? Dados públicos. Quando a regra é transparente, o serviço melhora e a confiança volta. E tem um tempero final que deixa tudo de pé, né? Painel público de metas e dinheiro gasto. A cidade publica um mapa vivo ali com tudo que tá rolando, sabe? Crime, ônibus, esgoto, escola e o quanto que foi investido. Não é para fazer marketing, é para o cidadão ver e também poder cobrar. E a experiência chinesa mostra que obra sem conta pode virar bomba no futuro. A ideia aqui é o contrário, né? Conta aberta, obra que funciona, serviço que continua. Agora deixa eu desatar o nó moral aqui, porque esse é o ponto mais importante aqui do vídeo. A autocracia entrega coisa rápido? Entrega, meu amigo, mas cobra caro. Silêncio, medo,
opacidade. Eu não aceito trocar a minha liberdade por asfalto, não. Eu não quero viver num lugar onde o trem chega no horário, mas se não chegar eu não posso nem reclamar porque ele não chegou, sabe? O nosso caminho aqui é outro, liberdade com eficiência. É mais difícil? É mais difícil. Demora mais? No começo um pouco, né? Mas quando o ônibus chega, o crime cai, a água limpa sai da torneira, a escola ensina e também a empresa abre sem calvário, a percepção vira tá melhor. E melhor ainda, isso acontece sem precisar apertar o cidadão. A cidade começa a lembrar a eficiência que a gente viu lá na China. No que interessa, né? Que é chegar, estudar, trabalhar, viver, só que com liberdade, com debate, com imprensa livre, com transparência. Sem medo, né? E para quem curte filosofia de fundo, a regra de ouro continua valendo. Liberdade econômica puxa prosperidade. O que a China fez foi abrir umas janelas gigantes para o capital e fechar portas para os direitos civis. Deu tração por um tempo, mas agora começam a aparecer as rachaduras, né? Demografia, previdência, imóveis, dívidas operacionais de infraestrutura. A nossa missão é pegar a parte boa, né? A engenharia, a meta, o contrato, o foco em logística e manter o que é inegociável, a sua liberdade de falar, de empreender, de discordar e de fiscalizar. A seriedade com o dinheiro público, né? Exatamente. Eu acho que é o que a gente não tem, é o que falta. Exatamente, cara. E eu fui pra China e eu vi coisas funcionando que dão inveja, mas eu também vi o preço que eles pagam. E eu volto aqui pro Brasil com ideias e também com um sonho, ver o Brasil começar a andar com metas e entregas que dá para medir agora, porque se for no longo prazo não vai funcionar. Pro político querer fazer, sabe? É assim que ele vai querer fazer. E ao mesmo tempo abrir um caminho para um futuro de liberdade e prosperidade que não dependa de mandar calar a boca de ninguém. E quando der certo, e pode sim dar certo se a gente focar no básico, a pergunta do povo vai ser outra, sabe como não? Qual? Quando é que chega no meu bairro também? É verdade. E nesse dia, a gente vai ter vencido do jeito certo, sem vender a alma e com a liberdade no lugar certinho que ela sempre deveria estar, que é no centro de tudo. O que você acha, hein? Faz sentido isso aí que eu falei? Deixa a sua opinião aqui respondendo naquele comentário que o Brunão manda, aquela pergunta para provar que você ficou até o final. Eu quero saber se você acha que isso é utopia ou se você acredita num Brasil melhor. Boa, escreve aqui pra gente medir o termômetro da sua confiança no Brasil melhor. Valeu, tudo de bom. Tchau.